Desde que as enchentes começaram no Rio Grande do Sul, eu tenho observado a movimentação que está acontecendo nas redes sociais e eu tenho visto assim três situações que se destacam. Uma delas é um movimento incrível de compaixão e de pessoas fazendo movimentos, assim, campanhas milionárias para ajudar, para doar, vendendo seus produtos e revertendo toda a renda em doações, pessoas que estão se deslocando e indo em grandes grupos para ajudar como voluntários e pessoas se mobilizando de todas as formas, né? Seja para doar, seja para incentivar. Tenho visto um outro grupo de pessoas que está sempre ali, os juízes das redes sociais, que estão sempre julgando essas pessoas que estão fazendo coisas incríveis, questionando qual é a motivação, se essas pessoas estão fazendo caridade genuinamente ou não, como elas estão fazendo, enfim, todos os tipos de julgamento. E tem ainda o grupo daqueles que estão devastados com a situação e que se sentem tristes e que estão o tempo inteiro até questionando se todo mundo não deveria parar de trabalhar, parar a vida, se a vida não deveria parar por conta da tragédia que está acontecendo. E desde que isso começou, eu tenho sentido vontade de vir falar algumas coisas sobre isso, né? Mas eu estava processando, até porque eu me incluo um pouco no grupo dessas pessoas que está devastada com a situação. Eu sou bastante sensível a a situações de violência e de coisas que acontecem assim. Dificilmente eu assisto filmes ou coisas, né, ou notícias sobre coisas violentas, porque elas realmente me impactam muito e estar bem emocionalmente é importante para o meu trabalho, mas obviamente a gente não tem como ficar totalmente fora das atualizações, né? E hoje, me preparando para vir aqui falar com vocês sobre a lua crescente em Leão, de uma alunação taurina, eu vi que esse assunto se encaixava perfeitamente. Então, eu resolvi que eu queria trazer um pouquinho da minha visão para isso. A visão de que é muito importante a gente ajudar, a gente compartilhar e tá inteirado sobre o que está acontecendo para continuar ajudando enquanto for necessário e estimular campanhas e participar de campanhas e promover campanhas e fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar, mas fazer isso sem deixar que o nosso emocional seja abalado, sem se envolver emocionalmente, sem deixar que a tristeza, o desânimo e a culpa ou qualquer outro sentimento tome conta, porque a gente vê muitas pessoas relatando isso. Eu mesma sinto isso quando eu olho as notícias. Praticamente todas as vezes eu tenho vontade de chorar quando eu vejo notícias e imagens do Rio Grande do Sul. Mas é muito importante a gente não deixar essas emoções negativas tomarem conta da gente. É muito importante a gente entender que a gente não pode parar, o mundo não pode parar por causa dessa tragédia que aconteceu e nem de tantas outras que estão acontecendo no mundo nesse momento. Isso é uma questão até, gente, me perdoe se você estiver ouvindo e você em algum momento pensou nisso, mas isso é questão de inteligência, é uma coisa básica. Se está tendo lugar em algum problema, o mundo precisa de coisas. Nós somos seres físicos, né, materiais, feitos de matéria, precisamos de dinheiro para construir, para fazer as coisas, para manter as nossas necessidades. Então, se um lugar está tendo problemas e precisa de ajuda, é óbvio, qualquer pessoa, eu acho que isso é muito simples de entender, é óbvio que os outros lugares precisam continuar vivendo suas vidas e trabalhando, senão, se o mundo parar, aí vai ficar o mundo inteiro na escassez e sem nada, né? Quem é que pode ajudar hoje? Quem é que está ajudando hoje? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não pode ajudar muito, no máximo pode ir lá oferecer ajuda voluntária, isso se tiver condições de não trabalhar, porque todo mundo tem que manter o seu próprio sustento também. Então isso é uma coisa muito básica, sabe? E se isso é claro para você, ajuda pessoas que não conseguem perceber isso a entenderem, né? Porque a gente vê na internet, inclusive, pessoas criticando as pessoas que estão vendendo seus produtos, que estão trabalhando. Não tem sentido nenhum isso.
o que a gente mais vê é as pessoas que têm condições hoje que estão podendo ajudar mais. O que o Rio Grande do Sul precisa de hoje? De dinheiro, precisa de coisas materiais, né? Então, isso é muito importante entender. Agora, fora isso, ainda temos o lado vibracional. E aí, tô falando aqui de uma visão holística, né? Se você não acredita numa visão holística da vida, talvez isso não faça muito sentido para você. Mas você pode ouvir para refletir a respeito. O que é uma visão holística? Holístico é aquilo que é integrado. Então a gente fala de corpo, mente e espírito integrados. O que acontece em um acontece em todos os outros. E do mais sutil para o mais denso, assim como do mais denso para o mais sutil. Só que o mais sutil tem mais força, porque é o causal, tudo começa lá, né? Mas ele também é influenciado a partir do denso. Então, tudo começa na nossa mente. Num nível individual, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho lá no meu inconsciente, vai se transformar em emoções, que vai se transformar em matéria, em corpo físico e realidade ao meu redor, certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso para não estender muito o tamanho desse vídeo. Aqui vale até Aqui vale até um convite. Se você ainda não fez o Desafio Sua Dharma, já está completo. Ontem eu postei a última aula. Nessa última aula, inclusive, eu explico bastante sobre isso. Recomendo que você assista, que você faça as práticas. Especialmente se você está triste por causa do Rio Grande do Sul, se você está se sentindo abalado por causa disso, ou de qualquer outra situação que seja, recomendo que você faça as práticas e assista a aula, que você vai ver que vai te ajudar muito. Aí voltando, então, a ideia do universo holístico é isso. Individualmente, a gente cria a nossa realidade. Só que a nossa realidade individual, nós somos todos uma coisa só. Dentro desses conceitos filosóficos, a gente é parte, né? Nós somos seres vibracionais. Tudo que existe, na verdade, é vibração. Nós estamos todos unidos. E até se você pensar materialmente, quem já estudou um pouquinho de física sabe que tudo é feito de átomos e que os átomos têm muitos espaços vazios e que os átomos de uma coisa se entrelaçam com outras. Então, às vezes a gente pensa que isso é um conceito muito abstrato, muito filosófico, mas ele é físico também. Se tudo é feito de átomos e existem espaços vazios e os átomos se conectam e doam elétrons uns para os outros, formando elementos diferentes, é muito óbvio que isso vai além do filosófico. É só estudar um pouquinho de física. Às vezes as pessoas falam que não tem nada a ver a ciência com o espiritual, né? Eu acho que é só porque estão negando que é, né? Eu sou engenheira, já estudei muita física na vida e continuo sempre vendo isso. E, tipo assim, é só na negação que a gente não enxerga coisas óbvias assim. Hoje eu tô polêmica aqui nesse vídeo, né? Vocês já repararam. Mas, enfim, a questão é, tudo que nós pensamos, vai se transformar, né? Vai ativar memórias no nosso inconsciente. Tudo que a gente interage no externo, através dos 5 sentidos, gera pensamentos, ativa memórias do nosso inconsciente, que vão ativar o nosso sistema hormonal, que vai gerar certas químicas ali, certos neurotransmissores e hormônios e coisas assim, que vão criar emoções, e essas emoções, elas são o principal ativador da nossa vibração, o principal determinante da nossa vibração. Essas emoções que a gente está alimentando aqui o tempo todo, junto com os nossos sentimentos inconscientes, as memórias inconscientes, tudo isso forma a nossa vibração. E aí, coletivamente, né, eu já expliquei o coletivo, essa coisa de sermos todos um, o que acontece? Tudo que coletivamente a gente começa a pensar, o tipo de vibração que a gente começa a alimentar, coletivamente vai se manifestar no externo também. Então, pegando aí mais um gancho de outras questões filosóficas, a associação dos elementos, né? A gente tem
especialmente na astrologia, isso é muito usado, esses conceitos, mas em outras linhas filosóficas também, no yoga também, né? Cada elemento é associado a um aspecto da nossa existência e aí você pode fazer essas analogias para você entender como isso se manifesta coletivamente, externamente na natureza, né? Então, por exemplo, a nossa mente, né, os pensamentos, eles são elemento ar. As emoções são elemento água. A nossa força de movimento, a nossa energia de ação, de transformação, essa coisa que movimenta a gente é o elemento fogo. E o físico é o elemento terra. Então, se você pegar, por exemplo, e você fizer analogia, esses tempos atrás eu fiquei meses filosofando sobre isso, meditando, estudando. Fui entender como é que funcionam os ciclos, né? Mas se você pegar for entender como é que funciona, por exemplo, o processo de evaporação da água, que evapora do mar e vai em forma de nuvens até encontrar uma barreira, né, nas montanhas, depois se precipita e se concentra no solo até que elas brotam e se transformam em rios que vão descer para o mar de novo e esse ciclo se repete continuamente. Você vai ver que é exatamente o ciclo que acontece dentro de nós quando a gente associa os elementos com esses aspectos nossos. É exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falo até, né, que assim, é só na negação mesmo para a pessoa não ver como a natureza é um reflexo do que está dentro de nós, né, coletivamente, do que a maioria das pessoas estão vibrando. E aí isso faz a gente olhar até para essas condições que estão acontecendo, né? Por que tantas águas estão se precipitando? Por que tantos rios estão poluídos? Por que o mar está tão poluído? Como é que estão as nossas emoções? A gente está falando de água. Como é que estão as nossas emoções? Coletivamente, a maioria das pessoas está com a vibração baixíssima, né? No sofrimento. Então, é óbvio que as águas do planeta estão sujas. E isso mostra pra gente a importância da gente manter a nossa vibração elevada. E esse é um trabalho individual. O máximo que a gente pode fazer é compartilhar aquilo que a gente aprende e ajudar os outros, né? Os nossos irmãos que estão também em sofrimento, mostrar para eles os caminhos que a gente está fazendo e se eles estiverem abertos a isso, eles podem seguir com a gente. Mas a gente tem que cuidar da nossa vibração. Então eu cuido da minha, você cuida da sua e o fulano cuida da dele. E assim é que a gente transforma aquela máxima, né, de que a gente tem que... a mudança no mundo começa em nós. Não é só uma frase bonitinha. Isso é uma realidade. É uma realidade. Se a gente quer ver mudança no mundo, tem que começar na gente. E mudando a nossa vibração. As nossas ações, elas serão os catalisadores dessas mudanças vibracionais. Porque aí quando você age de uma forma consciente, intencional, você cria uma nova conexão neural. E aí você começa a sair dos seus padrões. E aí você começa a mudar aqueles hábitos de pensamentos e comportamentos negativos que você tem. Então, as nossas escolhas, a música que a gente escolhe, as leituras que a gente escolhe, as conversas, os comportamentos, todas as nossas escolhas, elas têm um impacto no nosso inconsciente mesmo. Só que, obviamente, é uma coisa que a gente tem que estar repetindo, é de longo prazo, porque é na repetição que a gente fortalece essas conexões neurais, porque a gente passou a vida inteira dentro de crenças, de escassez, de competição, de raiva, de desamor. E aí, obviamente, a gente criou um monte de hábitos e uma maneira de viver a vida baseada nessas crenças. Então, a gente precisa... foi uma vida colocando energia naquilo. Agora a gente não vai precisar de uma vida, mas vai precisar de um bom tempo determinado ali, com disciplina, colocando energia para mudar se a gente quiser. Então, entender essas dinâmicas é muito importante. E isso tem tudo a ver com a lua de hoje, né? Hoje nós tivemos aqui uma lua crescente em Leão e de uma alunação taurina. A alunação taurina, ela fala daquilo que é material,
Touro é o signo da nossa, que é o arquétipo que fala da nossa relação com a matéria. Todos nós temos esse signo dentro de nós. Todos nós temos essa força e essa capacidade de perseverar nas nossas ações para dar forma àquilo que vai manter a nossa vida material. Porque nós temos um corpo material, precisamos de coisas materiais para viver. E aí a gente precisa aprender a criar a materialidade. Né? E todos nós temos essa capacidade. E às vezes a gente vê até as pessoas falando, porque não pode, tão preocupados com quem tem muito, né? Mais do que se preocupar com quem tem muito e dizer se essa pessoa tem que distribuir o que ela tem e dividir o que ela tem ou não, a gente tem que se preocupar em quebrar as nossas crenças de escassez que impedem a gente de prosperar. Porque a prosperidade, ela está dentro de todos nós. E se a gente ainda não está prosperando, e se a gente ainda não é capaz de criar na matéria tudo que a gente gostaria e tudo que a gente precisa, é porque a gente ainda tem crenças de escassez. Mas olha para o planeta. A Terra é abundante. Na verdade, tem recursos para todo mundo. A questão é que estão sendo mal utilizados. Só que a gente tem que criar dentro de nós essa vibração de prosperidade. E se você se considera uma pessoa do bem e que pode fazer para contribuir, trabalhe a prosperidade dentro de você. Você vai ganhar força para poder contribuir com a criação de um mundo mais justo. Porque no fim das contas, se a gente não tem prosperidade, se a gente não tem recursos, a gente acaba tendo pouca voz no mundo, né? Então é muito importante a gente trabalhar isso dentro da gente, em vez de ficar criticando e julgando e dizendo que fulano ou ciclano deveria ou não fazer isso, ou questionando, igual eu tenho visto essa semana horrorizada, as pessoas questionando, a gente levantou não sei quantos milhões para doar, aí vem o outro e fala, mas e aí, você vai ter os leads da campanha, pegou os e-mails dessa pessoa? Foda-se. Foda-se o que essa pessoa vai fazer com os contatos de quem comprou para arrecadar a campanha. O que importa é o que ela está fazendo, entendeu? O que importa é o que ela está fazendo. Me perdoem o palavrão, eu nunca falo palavrão aqui, né? Quer dizer, nunca não, de vez em quando. Mas que pouco importa, gente. Tem que aprender a criar prosperidade dentro de nós. A prosperidade está aqui, ó. A gente só precisa limpar todas essas camadas de crenças limitantes, de que faz a gente achar que é feio e é pecado e que não vai para o céu se tiver dinheiro e se tiver recursos e se viver bem, entende? Então, essa lua em touro que a gente tem aí com Urano, lunação taurina, né? Urano está em touro e todos os planetas estão passando por Urano agora, chamando a gente para quebrar as crenças, né? Primeiro passou Júpiter, acho que foi de 20 e poucos de abril, depois passou o Sol antes de ontem, falando da gente mudar, né? Esse acesso à nossa consciência, Vênus, e depois vai ser Mercúrio, e depois Marte. Eu não tenho certeza se é a ordem, mas todos os planetas pessoais que representam os aspectos da nossa psique estão passando por Urano. Urano fala da quebra de padrões, renovar, inovar, futuro, transformação. Urano é a mente do todo, que tem infinitas possibilidades de criação e nos convida a acessar. É uma parte de nós. A mente do todo está em nós, se manifesta através de nós. Então, quando esses outros planetas que representam aspectos menores da nossa psique, mais individuais, né, como Vênus, a nossa capacidade de escolha, Marte, a nossa capacidade de ação, Mercúrio, a nossa mente racional, o Sol, a nossa essência individual, nosso ego, eles vão passando por Urano e vão pedindo transformação. E agora, hoje a gente teve essa lua crescente em Leão. Leão é um signo regido pelo Sol, o arquétipo da criatividade, do brilho, da generosidade, da luz. O Sol doa, por isso que os leoninos são, né, brilhantes. Saem, né, aquelas pessoas que chamam atenção, que todo mundo vê, gostam de estar no palco, né? Porque o Sol brilha. E um leonino bem equilibrado é generoso, né? Ele faz para ajudar e ele
contribui e ele se movimenta, né? Uma pessoa que são pessoas que têm grande compaixão quando estão equilibrados. Mas quando estão na sombra, ficam lá naquela rebeldia aquariana, né? De tipo, tem que ser o coletivo, que não sei o quê. Tem que ser os dois. Eu só posso ajudar o coletivo e servir quando eu estou me servindo, quando eu tenho para transbordar, né? Esse é o equilíbrio de Leão e Aquário. Primeiro, eu me preencho, acesso a minha luz interior, o meu sol interior, quebro as minhas crenças limitantes que me fazem achar que eu não sou bom o suficiente. Aí quando eu acesso, né, porque a gente já tem toda essa exuberância dentro da gente. Quando a gente quebra essas crenças, a gente transborda e aí a gente serve. Aí a gente trabalha esse lado aquariano. Uma lua crescente em Leão nos convida aqui a gente acessar esse lugar. Todo esse brilho leonino que existe em nós, que está lá em alguma área da nossa vida. Então você pode olhar no seu mapa astral qual é a casa, né? Qual é a casa que você tem, Leão? Naquela casa é onde você pode trabalhar a sua força leonina. E aí ela vai se distribuir por todo o seu mapa. Quanto mais você trabalhar aquela área de uma maneira leonina, viver aquela área de uma maneira leonina, você ativa esse arquétipo em você e aí você leva essa força, essa capacidade de liderar, de criar, né, de ser autoconfiante, estar em cima, né, no palco da sua vida, para todas as áreas da sua vida. Então, essa é uma semana de você trabalhar isso. Lua crescente fala pra gente de ação. A gente plantou as nossas sementes lá na lua nova, e agora é o momento da gente agir para fazer essa semente brotar. E como é que a gente faz essa semente brotar numa semana de lua crescente leonina? Através da alegria. Alegria é talvez a palavra principal de Leão. A criatividade, ela é poderosa, né? Ela acontece, a criatividade, a gente está o tempo inteiro criando, mas a gente cria coisas que dão bons frutos, né? E que a gente vai ficar feliz depois com os frutos quando a gente faz com alegria. E aí é onde entra a necessidade de entender tudo aquilo que eu trouxe antes sobre a importância de não se envolver emocionalmente com as situações tão tristes que estão acontecendo no mundo. A gente precisa cultivar a nossa alegria para que a gente crie cada vez mais abundância, mais prosperidade. Estamos falando de uma alunação taurina. Então a gente precisa criar essa abundância dentro de nós com alegria para que a gente transborde e aí a gente possa ajudar muito e em muito pouco tempo a gente consiga ver aquele estado recuperado, né? E as coisas voltando ao normal. Então, para a gente finalizar, vamos tirar o nosso oráculo. Aí, ó, tô falando disso, mas eu já fico emocionada só de pensar, né? Porque quando a gente pensa nessas situações é realmente muito triste. Mas nós vamos hoje trabalhar juntos aqui a alegria, inclusive eu. Então, pode fechar os seus olhos e pensa no que você precisa cuidar aí dentro de você nessa semana, o que você precisa fazer para você estimular, né, despertar essa sua alegria interior, para que tudo que você fizer possa trazer bons frutos, muita prosperidade, para que você também tenha muita força para ajudar aqueles que precisam, né? Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha, a mensagem de hoje é: desperte o seu coração, comprometa-se firmemente com o que ama, receba de presente aquilo que lhe faz falta, aceite a influência de Kali. Não esperava por essa, confesso. Eu tinha até pensado numa outra música, mas
Aparentemente, o que nós precisamos mesmo é limpar, né? E a alegria que limpa a nossa vibração. A alegria é o que limpa todas as vibrações negativas. Deixa eu pegar aqui o meu cabo. Pronto, peguei. E Kali, já falei tanto dela aqui, né? Ela tá sempre saindo aqui para vocês verem como a gente precisa de limpeza, né? Ultimamente a gente tem precisado de muita limpeza. E que sempre que eu tiro o oráculo aqui, ela acaba saindo aqui pra gente, convidando a gente a limpar e renovar e transformar. Kali é a deusa da morte, da transformação, e ela vem, essa força em nós que é capaz de transformar tudo, de encerrar ciclos para começar outros. Começar outros sempre numa vibração mais elevada. Então, o que eu vejo aqui nesse oráculo de hoje é exatamente isso. É um convite para a gente limpar todas essas emoções negativas, colocando muita alegria em tudo que a gente faz. A alegria transforma o amor, né? A alegria é consequência do amor. E uma das coisas mais bonitas que a gente tem visto nesses dias é o amor transbordando através das pessoas que estão se mobilizando para fazer o que é possível e ajudar tantas pessoas que estão desamparadas nesse momento, né? Que perderam tudo, perderam suas casas, alguns perderam a vida. E nós que, graças a Deus, estamos aqui bem, com a possibilidade ainda de viver as nossas vidas, só devemos, né, ser muito gratos a Deus, fazendo o nosso melhor, amando através das nossas ações, sem julgar, sem criticar o que os outros estão fazendo ou o que os outros estão deixando de fazer, porque o que o outro faz ou deixa de fazer não é da nossa conta. Julgamentos não ajudam em nada, só abaixam a nossa vibração e pioram o mundo. Então que nós possamos olhar para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, no bom sentido. Não olhar para o nosso próprio umbigo, né, daquela maneira desequilibrada de leão, que é egocêntrico, mas olhar para o nosso próprio umbigo para tirar a trava do nosso olho e de curar a nossa malícia, o nosso pessimismo. Que essa energia possa ser despertada dentro de nós agora. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah.
Toma mais uma inspiração. Mentaliza agora todas as pessoas que estão lá no sul, em suas casas recuperadas, com suas famílias felizes. Mentaliza os sorrisos que elas terão no rosto no dia que tiverem suas vidas recuperadas, suas vidas retomadas. Essa é a imagem que a gente tem que cultivar na nossa mente. Esses são os melhores pensamentos que a gente pode ter para contribuir na criação de uma nova realidade para todas essas pessoas. Pela última vez que nessa nossa meditação vamos cantar juntos esse mantra, chamando essa força da Mãe Divina para que ela limpe os nossos corações de toda a tristeza, de toda a culpa, de toda a dor, de todo o julgamento, especialmente disso, de toda a maldade que a gente vê no outro, porque a maldade que a gente vê no outro está em nós, está relacionada às nossas próprias feridas, às nossas próprias dores. Então, coloca toda a sua força e canta comigo. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, 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 Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Faz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Envia paz a todas as dimensões do seu ser, a todos os seres, especialmente aqueles que mais precisam nesse momento, e a todo o universo. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Eu agradeço a vocês por meditarem aqui comigo, com presença, trazendo sua energia. Te peço que curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar ou que precisa disso nesse momento. Não deixe de fazer o desafio que está lá disponível para você gratuitamente. E vejo vocês na nossa próxima meditação. Namastê!